E aí eu queria propor um exercício para todos vocês. Como se define, a pergunta que eu gostaria que cada um de vocês fizesse é como se define a minha escola. Porque a gente precisa, se estamos precisando e se vamos sair desse conclave com uma decisão transformadora, isso presume que onde estamos não é um lugar que já está, que nos satisfaz, e vamos para um outro lugar. A decisão transformadora pressupõe um processo. Mas, lembrando, voltando à fala do Sérgio, né, se somos produtores musicais, se os diretores são os produtores da sua instituição, os responsáveis pela intencionalidade, pelo projeto, então nós precisamos saber onde vocês precisam ter muita consciência de onde está a sua escola e para onde vocês vão. Para fazer esse exercício, eu trouxe aqui no meu telefone duas definições de escola. E eu gostaria que, à medida que eu lesse uma, vocês fossem pensando no quanto a sua escola se encaixa na definição que eu vou ler. E depois a gente vai fazer o mesmo exercício com a outra definição. São duas definições de escolas com propostas, com um perfil diferente. Então vamos lá. Eu vou começar com a primeira definição. O termo escola refere-se ao estabelecimento onde se dá qualquer gênero de instrução. Bom, é difícil imaginar que alguém aqui tenha uma escola que não funcione num prédio, que seja um local onde aconteça a instrução. Acho que até aqui vamos. Mas a definição continua. Também permite fazer alusão ao ensino que se dá ou se recebe. Aqui também é difícil a gente imaginar que numa escola não tenha ensino. Mas aqui eu já vou, não sei se inquieta vocês, o que me chama a atenção. A definição fala de ensino, não fala de aprendizagem. Ela fala sempre focando no ensino. Alusão ao ensino que se dá e ao ensino que se recebe. Essa definição, ela se refere ao que o Dewey chamou de escola tradicional. E para terminar, a definição ela faz alusão ao conjunto do corpo docente e discente de um mesmo estabelecimento. E aqui a gente tem uma alusão direta a alunos e professores de um estabelecimento escolar. E a pergunta, a reflexão que eu queria fazer para vocês, a provocação é: essa definição, ela se ajusta à instituição que vocês dirigem? Com que grau? Falta alguma coisa? Essa definição define completamente a instituição que vocês dirigem? Houve um tempo em que as instituições escolares, as escolas, elas se contentavam com essa definição. E ela era suficiente para definir a escola. Essa definição é de uma escola tradicional do modelo de educação bancária do Paulo Freire. Esse modelo que nós herdamos e que não fizemos parte, nenhum de nós seguramente fez parte da origem dessa escola. Nós simplesmente pegamos o trem andando, para continuar fazendo alusão ao Sérgio, e a gente foi tocando o que a gente recebeu, um modelo, e a gente, nesse nosso dia a dia, pouco espaço temos para fazer reflexão sobre que herança é essa, né?
Mas, enfim, essa é a primeira definição. Agora eu vou falar a outra definição. A outra definição, ela pretende expressar a escola hoje. A escola como nós do UNO nos reunimos. Vocês viram hoje um trecho de uma reunião nossa, em que ela aconteceu anteontem e ontem, sobre esse encontro. Em outras ocasiões, a gente se reúne, a equipe do UNO vive se reunindo para discutir questões de educação. E numa dessas reuniões, nós demoramos 1h30 para chegar nessa definição que eu vou falar para vocês agora. É uma frase, e nos custou 1h30. E aí eu gostaria que vocês de novo fizessem um exercício. Eu digo a frase e vocês vão pensando se essa outra definição, ela também descreve a sua instituição. A escola é uma instância social. Bom, a escola é uma instância social. A palavra instância, ela substitui, na nossa definição, a palavra estabelecimento. Se vocês pensarem nesse conceito de estabelecimento e no conceito de instância, instância e estabelecimento são dois substantivos que se contrapõem. O que nós estamos querendo dizer com instância e por que fizemos a substituição? Quando a escola sai para fazer um estudo do meio, ela continua sendo a escola. Então, a instrução, ela não depende mais de um espaço geográfico, de um prédio, de um estabelecimento. A escola hoje, ela acontece com maior ou menor intensidade fora do seu estabelecimento. Se nós pensarmos em tecnologia, em como a tecnologia amplia o espaço da escola, a tecnologia permite à escola vencer os seus muros e os seus tempos. Quando um aluno nosso faz uma aula invertida na sua casa, no tempo que ele quiser, no lugar que ele quiser, a escola está lá, fora do seu estabelecimento. Nesse sentido é que essa definição troca estabelecimento por instância. A escola é uma instância social. Uma instância social, sim, no aspecto em que a escola hoje, ela não é um simulacro, ou não deveria ser um simulacro, situações que nós simulamos dentro da escola, a gente recria, como se fosse um laboratório. Nesse aspecto, a escola é social, porque ela rompe seus muros e coloca os alunos, por exemplo, para trabalhar com a comunidade. E consegue, os alunos trabalham efetivamente, não é um arremedo de trabalho. Os alunos, dentro das escolas, é o trabalho por projetos, em que você tem a escola tem uma finalidade social clara, no mínimo com a sua comunidade no seu entorno. Continuando. A escola é uma instância social onde os sujeitos expressam legitimamente sua cultura. Se na definição anterior havia uma alusão a corpo docente e a corpo discente, nós trocamos por sujeitos, porque a escola hoje, ela amplia os seus atores e ela precisa da parceria da família, da comunidade, de outras escolas, é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Então, são esses sujeitos, e os sujeitos, eles têm, não existe mais nessa definição, essa relação de, o papel de um é ensinar, o papel do outro é aprender. O que a gente imagina, estou lendo um livro hoje, que se chama Escolas que Aprendem. É uma proposta muito interessante, e o conceito de escolas que aprendem abrange todos os seus atores. Todos aprendem, todos ensinam. E para finalizar, aí a
a questão política. Bom, antes, a questão da cultura. A escola hoje não se limita mais aos currículos. A escola hoje é um ambiente de sociabilização, é um ambiente de tolerância, de valores, de relacionamento social, de respeito. Então, a missão da escola ela é muito mais ampla do que simplesmente ensinar conteúdos específicos curriculares. Não que ela não deva fazer isso, ela também faz isso, mas o seu espectro ampliou, né? E, finalmente, em uma sociedade democrática. Isso é um valor que, pelo menos nesse grupo aqui, estamos em países democráticos e esse, politicamente, é um valor que nós acreditamos está aqui na nossa definição. Aí eu pergunto para vocês, a primeira definição, imaginemos que ela esteja aqui e a outra está aqui. Quando eu pensei nas duas definições, eu imaginei o seguinte quadro. Eu acho pouco provável que algum diretor acredite que a sua escola seja perfeitamente definida pelo primeiro texto. Mas também acredito que, eu arriscaria dizer que a segunda definição também não define completamente. Eu acredito que a gente tenha, na verdade, se a gente tivesse dois polos, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Em que gradação a escola de vocês se encontra? Eu imagino que tem a escola mais próxima da primeira definição ou mais próxima da segunda. E que oscile. Você pode pensar em vários aspectos, nas estruturas. A gente pode pensar em gestão escolar. Bom, é uma gestão escolar democrática? Está mais aqui. Não é democrática? Está mais próxima desse outro modelo, o modelo tradicional. Quando a escola faz trabalhos por projetos e faz projetos que abrangem o seu entorno, a comunidade e a família, está mais próxima daqui. Quando fica com as aulas expositivas, muito apegada ao currículo e um tipo de aula em que o aluno é passivo, escuta, está mais próxima daqui. Então, o que a gente precisa pensar a decisão transformadora, ela certamente vai reposicionar a escola de vocês em relação a esse gradiente entre essas duas definições. Eu estou lendo também um livro sobre Dewey, o filósofo norte-americano que pensou a proposta da escola moderna. E ele definia o que era uma escola tradicional e uma escola progressista. E o Dewey falava que a humanidade, nós gostamos de pensar em polos extremos. A maneira da gente pensar é ou isso ou aquilo. Ou de direita ou de esquerda, por exemplo. Ou vou falar um exemplo brasileiro, ou Corinthians ou Palmeiras, né? Então, assim, o futebol é um grande catalisador, né? Assim, não tem choro, ou é uma coisa, e assim, eu gosto muito desse e odeio aquele, né? A gente funciona desse jeito em várias maneiras. A literatura é pródiga em fornecer isso, o vilão completo e o herói, né? Então a gente funciona assim. Gostamos de funcionar dessa maneira, mas acontece que na prática, o Dewey escreve isso, na prática o que a gente tem, mesmo que em teoria a gente tenha os polos, a prática ela é mesclada, ela cria esse gradiente. É o que ele chama de transição. Mas e aí é difícil discordar disso. Mas o que me chama a atenção, e aí vamos lá, vou conversar com vocês, produtores de uma nova escola, uma escola com sentido.
essa proposição, essa questão da transição, o Dewey, ele está ligado ao movimento da Escola Nova de 1930. Será que 85 anos é um tempo razoável de transição? Será que a gente não está precisando, será que a gente não tem essa dívida com os nossos alunos, que são a razão de ser da escola? E outra coisa, para terminar, o projeto, a identidade, como produtores de uma escola com identidade. E a minha última provocação e inquietação. Se nós, o Léo falou agora há pouco sobre visão e missão da escola. Provocada pelo Pablo, o Pablo foi a primeira pessoa que me chamou atenção sobre o que eu vou dizer agora. Se a gente entra na internet, por exemplo, e busca sites de escola, o texto da visão e da missão das escolas não lhes dá identidade. Vocês podem pegar o texto da visão e da missão de uma escola e colocar na sua, a gente pode trocar. Porque eles são intercambiáveis, porque eles são genéricos, eles falam da escola e não da minha escola. E essa é a provocação. A gente precisa sair daqui com essa inquietação. E o que fazer para não sair daqui e voltar ao nosso cotidiano como se nada houvera? Depende de cada um de vocês. O Uno pode ajudar, a relação entre vocês, a rede que vocês formam, pode ajudar, pode apoiar. Sozinhos vocês não estão, mas a decisão, a iniciativa é de cada um de vocês. Obrigada.